lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes pesarem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Pra sempre hei de te louvar. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão. Pra sempre hei de te louvar, te louvar, te louvar. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Seja muito bem-vindo. Tome seu lugar, tome seu assento aí na sua casa, no seu sofá, na sua cama, no seu celular, no seu computador, onde você estiver me assistindo nesse momento. Estamos iniciando mais um culto da nossa querida e amada Primeira Igreja Batista de Cascadura, e hoje nós vamos celebrar ao Senhor. Vamos louvar o seu nome, pois nosso Deus é o único digno de louvor. Nós já cantamos a Ele o nosso louvor, já cantamos, iniciamos esse culto adorando ao Senhor. E nesse momento nós vamos continuar celebrando, falando sobre a sua palavra, lendo a sua palavra. Vamos estar lendo o texto de Romanos, capítulo 12, do verso 1 até o verso 8. E nesse momento nós vamos estar juntos, unidos em espírito e em verdade, orando e adorando ao Senhor através da leitura de sua palavra. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenham de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use o dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside, com zelo,
o que usa de misericórdia com alegria. Boa noite, meus irmãos. Então, dando continuidade à leitura bíblica que o pastor Alex acabou de fazer, ela falava sobre os nossos dons e talentos que devem ser sempre dedicados ao nosso Deus, já que Ele que nos dá esses dons, nos concede esses talentos para servi-lo na sua causa, na sua obra, no seu reino. E agora nós vamos cantar uma música que eu não sei se você conhece, mas se não conhece você vai aprender agora. Ela se chama Ao Teu Dispor e diz do quanto eu quero ser usado pelo meu Deus com tudo o que eu tenho, com tudo o que sou, ao dispor dele, segundo a vontade dele, para fazer o que ele quer que eu faça. Então cante essa música realmente fazendo como uma oração de dedicação, de consagração da sua vida e de todos os seus talentos ao nosso Deus, que Ele é o único digno de receber tudo que nós temos, toda a nossa vida. Vamos cantar então? Continuando então, irmãos, essa noite nós vamos ter um casal de missionários falando conosco. Depois de ouvir essa música que fala de dedicar as nossas vidas, nossos bens, nossos talentos ao nosso Deus,
Vai ser muito inspirativo ouvir agora esses dois, que desde muito novinhos já dedicaram suas vidas, todo o seu tempo para a causa de Deus, para a obra missionária. Vocês vão gostar de ouvi-los, é muito bom ouvir os dois, eu já vi, confesso para vocês que eu assisti antes e gostei demais, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um dos nomes deles são Roberto e Maiane, eles são missionários do Radical Sertanejo e eles trabalham lá no município de Ituaçu, lá na Bahia. Vamos ouvi-los, depois a gente volta para terminar esse culto, tá bom? Olá, Primeira Igreja Batista de Cascadura, do Pastor Marcos, meus irmãos, graça e paz, que alegria de podermos estar aqui e compartilhar um pouco desse amor de Jesus, o que esse amor tem feito em nossas vidas e continue fazendo. Meus irmãos, somos radicais sertanejos da Junta de Missões Nacionais, aliás, os seus missionários. Meus irmãos, é motivo de muita alegria. Eu sou o Roberto, aqui é minha esposa Maiane, e estamos aqui junto com você para compartilhar um pouco do que Deus tem feito em nossas vidas. Meus irmãos, estamos nesta campanha linda de missões e nós somos frutos missionários. Os irmãos agora vão saber como Jesus chegou até nós e o que Jesus está fazendo ainda hoje em nossas vidas. Então vamos começar com minha esposa, que ela fala os detalhes e fala maravilhosamente bem. a igreja, muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco do que Deus fez em nossas vidas. Eu falo pouco, né? Mas é assim mesmo, igreja. Deus, ele nos abençoou tremendamente. E nós temos como tema da campanha Porque Ele Me Amou. E esse tema, ele é inexplicável, né? O amor de Deus que se reflete em nossas vidas. E é porque Ele nos amou que hoje nós estamos aqui, podendo compartilhar o que Deus tem feito em nossas vidas. Querida igreja, eu casei aos 12 anos de idade, Roberto com 16. A maioria das pessoas fala, muito nova. Realmente muito nova, aos 12 anos de idade. E nós morávamos numa comunidade chamada Laje Grande dos Coelhos, lá no sertão de Monte Santo. Nós é natural de Monte Santo, na Bahia. E a comunidade não tem energia, é no candeeiro. E assim, lá é uma comunidade que não tem muitas coisas. Tudo é difícil lá. Trabalho é difícil. Roberto aqui, ele trabalhava para ganhar R$25 o dia. E no mês, no máximo, ele poderia achar 4 dias no mês. Quando achava, às vezes só achava um dia mesmo. E nós pegávamos esses R$25 e sobrevivia. Nós comprávamos feijão e farinha. Era a nossa comida, feijão e farinha. Quando tinha só feijão, nós comíamos só feijão bebido. E quando tinha só a farinha, nós comíamos só a farinha seca. E a água que nós bebíamos lá não era água tratada, igual a maioria dos irmãos aí estão acostumados, né? Água da Embasa, que cai direto na pia. Não era essa água. A água que nós bebíamos é água de tanque. Tanque é um buraco que cava no chão. Quando a chuva chove, vem a enxurrada e enche o tanque. Aí a água a gente chama água meia barrenta, né? O meia café com leite. E essa era a água que nós bebíamos. Onde vaca bebe, toma banho. Onde tudo que quiser beber na água, tomar banho, então bebendo e tomando banho. E nós bebíamos essa água, graças a Deus. Nós não pegamos nenhuma doença por causa dessa água, nenhum problema. O Senhor cuidava de nós. E nós, meio aquele sofrimento todo, passamos necessidade, passando fome. Tem dias que só tinha aquela água para nós poder beber. E alguns dias ainda tem um cuscuz para nós poder comer. Eu, aos 15 anos de idade, casei com 12 e até os 15 anos de idade nessa luta junto com o Roberto. Eu casei com 12 e ele com 16 ia fazer 17. Aí eu com 15 anos de idade conheci Jesus. Nós conhecemos Jesus. Um missionário chegou na casa da minha avó falando um tal de Jesus e que ele queria fazer um tal de culto. Só que nós não conhecíamos Jesus. Aí minha avó falou assim, Maiane e Roberto, tem uma coisa para falar para vocês. Ela disse, pode falar, vovó, nós estamos aqui, fala. Ela disse, tem um missionário de fora, ele é de Rio das Ostras,
lá do Rio de Janeiro. Um lugar que a gente nem conhecia, porque a nossa casa lá não tem televisão, não tem nada disso. Não tem celular, é tudo no candeeirinho. Candeeiro é um que tem um pavio, puxa assim, acende o fogo com querosene. E assim, a gente falou, vovó, a gente assim, uma pessoa de fora, nós ficou meio descabriado, meio sem entender, né? Mas nós dissemos, vovó, nós vem no domingo conhecer esse tal de Jesus e esse tal de o culto. E nós foi conhecer o tal do culto no domingo. Chegou lá esse missionário falando que Jesus cuidava de nós, que Jesus nos amava, que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Aí nós ficamos meio desconfiados, né? Porque como pode uma pessoa nos amar e nós viver desse jeito? Como pode uma pessoa cuidar de nós e nós estar nessa situação? Aí voltamos para casa. No outro domingo nós estávamos lá no culto de novo. Aí ele vem falar sobre as multiplicações de pães e peixe. Eu disse, opa, calma aí, tem coisa aqui. Esse Jesus, ele faz milagre, multiplica pães e peixe. Eu quero aceitar esse Jesus agora. E aceitei Jesus no segundo domingo do culto, lá na multiplicação de pães e peixe. E fiz um teste com esse Jesus. Disse, eu vou orar a Deus para meu esposo também aceitar Jesus. Com um mês, ele aceitou Jesus. Eu chorei muito mesmo. Porque ele aceitou Jesus e mais ainda, porque eu descobri que esse Jesus ouvia a nossa oração. Por isso que eu chorei mais. E ele para aceitar Jesus foi bem diferente, né? Que justo nesse domingo o missionário ele não fez o apelo de quem queria aceitar Jesus. Ele que se levantou e perguntou, missionário, não vai fazer o apelo hoje não? Aí o missionário, por quê? Porque eu quero aceitar Jesus. Então foi ele que perguntou ao missionário. Então eu fiquei toda feliz da vida. E o missionário ele sempre louvou, o vento balançou e perto quero estar no culto. Até nós aprender. E meus irmãos e igreja, para nós aprender sobre esse Jesus, conhecer este culto, nós caminhávamos 17 quilômetros para poder ir para o culto, para aprender mais sobre esse Jesus. 17 quilômetros para ir e mais 17 para voltar. São uns 34 quilômetros, se eu não me engano. E era assim que nós ia aprender sobre esse Jesus. Igreja. E nós ia ainda por cima de uma serra, porque era mais perto. Não era por estrada confortável, era por cima de uma serra que era mais perto. Nas trilhas de vaca, vareira de vaca, se cortava no arame farpado, na mancambira. Mancambira é uma planta cheia de espinho. Tinha cansanção. Cansanção é parente da ortiga, para quem não conhece a cansanção. Coça muito. Mas nós ia cantando, o vento balançou, perto quero estar para chegar no culto. E tem sido bênção em nossas vidas. E nós começamos a fazer tudo o que o missionário fazia. Ele falava para nós no texto da Bíblia e nós ensinava para outra pessoa. O que ele ensinava para nós passava para outra pessoa. Nós era tão inteligente que nós falávamos, se nós estiver errado, vai no missionário, porque foi ele que ensinou para nós assim. E assim nós ficamos cada vez mais com vontade de estar com esse Jesus, cada vez mais lutando e feliz por causa que ele estava do nosso lado. A história do ovo, conta aí, Roberto, a história do ovo. Meus irmãos, uma vez a gente estava em casa, lá no lugarzinho lá na Laje Grande dos Coelhos, na casinha lá sem energia, sem nada, não tinha nada para comer. A gente só tinha uma farinha, meus irmãos, e a gente tinha uma galinha. Uma galinha, ela era magrinha, tadinha, não tinha comida para nós, imagine para a galinha. E aí a gente foi pastorar a galinha com o ovo. Pastorar é esperar, ficar ali esperando essa galinha pôr o ovo. Meus irmãos, mas a gente tinha um cachorro também. Esse cachorro apareceu lá, então ficou lá junto com a gente. E aí, nós esperando a galinha pôr o ovo, ficou eu e minha esposa de um lado e o cachorro mais na frente, esperando este ovo. E aí, meus irmãos, quando a galinha estava lá pondo o ovo, eu corri com toda a carreira, caí no chão ainda, mas peguei esse ovo. E aí, quando a gente estava fritando o ovo, tão bem, já tinha preparado a farinha no prato,
Meus irmãos, chega meu pai e minha mãe. Aí nós, poxa vida, nem para ter demorado um pouquinho, meus irmãos, e aí a gente repartiu esse ovinho para 4 pessoas. Para mim, para minha esposa, para meu pai e para minha mãe. E assim a gente dividiu e deu para comer. E deu para todo mundo. É verdade. Então o ovo que era só para nós dois se tornou para 4. Não me pergunta o que aconteceu com a galinha. Eu acho que o cachorro pegou ela. Agora o cachorro ainda continua lá. E tá gordo, viu? Tá mais gordo do que eu quando morava lá. Mas é assim, meus irmãos, nós se dedicamos muito na obra do Senhor. Nós ia pro culto sem roupa para vestir direito, chinelo torado. Chinelo, nossos botões era lame liso que nós colocávamos de junto do botão. Chinelo torado é quebrado, né? Não presta. É, mas nós dava um jeito e prestava para nós. E nós ia pro culto assim, porque a gente não ligava que as pessoas iam pensar de nós, que nós ia com a roupa rasgada, assim, tal, velha. Porque o nosso foco estava tanto em Jesus que nós não se importávamos com quem ia olhar para nós. O povo chamava nós de doido, porque nós andávamos 17 km para ir, 17 para voltar. E assim, fazia tudo. E eles diziam, sai doido, vocês fazem tudo isso. E aí nós começamos a construir um templo. O Senhor Deus, Ele nos abençoou com uma moto. Era um Epos BR, um motor de titã. Toda vez que ia levar nós para o culto, nós íamos montados, mas para voltar precisava vir empurrando. A moto era desse jeito. Tadinho de Roberto, a mão dele, cheia de graxa, chegava em casa. Assim que ele pegava na corrente, a corrente quebrava. E aí vinha empurrando. Ixi, só Deus na causa, meus irmãos. Mas é assim mesmo. E nós ajudamos o missionário a construir o templo. E foi uma benção, porque nós carregou água na cabeça para ajudar ele a construir o templo. Aí foi que o povo chamou nós de doido, porque nós estávamos sem nada em casa para comer e trabalhando de graça. O povo chamava nós de doido, não estava nem aí, porque o povo falava de nós. Quando o templo ficou pronto, que ficou astelhado, tudo em cima, esse missionário ele vira para nós e disse que quer conversar com nós. Tem uma coisa muito importante. Nós pensamos que ele ia embora e ia deixar nós só lá. Mas não foi isso. Ele fez apenas um convite. Ele disse, Roberto e Maiana, quero convidar vocês para ir passear em Rio das Ostras. A gente não tinha roupa para vir. A gente já ficou preocupada. Aí Roberto, mas o povo chama nós de doido. Então vamos passear em Rio das Ostras? Aí nós nunca tínhamos saído de lá. Aí eu disse, Roberto, vamos. Aí o missionário arrumou umas roupas lá de doação, botamos na sacola, porque nem mala nós tínhamos. E viemos passear em Rio das Ostras. Conhecemos tanta coisa maravilhosa. Conhecemos o mar, sorvete, pizza, chocolate. Você não tem noção. Tinha um banheiro, nós conhecemos um banheiro só para nós. Gente, o chuveiro que cai água quente. Nós tínhamos tudo isso em Rio das Ostras. Nós choramos quando vimos o mar pela primeira vez. Isso aos 16 anos de idade. Aceitamos Jesus com 15 e aos 16 nós viemos para o Rio para conhecer. E aí eu chorei quando eu vi o mar. Mas o Roberto, ele ficou mais emocionado que eu. Ele ficou tão emocionado que além dele chorar, ele foi no mar com todo o gosto, encheu as 2 mãos de água e bebeu a água do mar. Bebeu a água do mar. Tinha sal, Roberto? Misericórdia, sal puro, meus irmãos. Isso aí, não beba a água do mar porque é sal puro. Eu não bebi a água porque ele bebeu primeiro. Então, como ele disse que era sal puro, eu não ia beber, né? Mas o Senhor nos abençoou. Conhecemos a pizza. Eu fiquei tão feliz de comer a pizza, mas depois eu fiquei triste. Eu vou contar para a igreja porque eu fiquei triste. Nós comemos pizza doce, comemos pizza salgada, lá de frango, de calabresa, um rodízio de pizza, nós somos convidados. Aí eu fiquei feliz que estava comendo, aí depois eu fiquei triste. Eu fiquei triste na hora de ir pagar. A pessoa que foi pagar para nós, que convidou a gente, que pagou, foi R$457. Eu disse, Roberto, olha a ruma de dinheiro. Roberto, olha como eles gastam à toa. Porque esse valor dava para nós sobreviver um ano lá no sertão de Monte Santo. R$437, R$57. Dava para sobreviver um ano.
e as pessoas gastando em coisas de momento, em coisas que só é uma horinha. Eu fiquei triste nesse dia porque eu vi o desperdício das pessoas gastar dinheiro com Coca-Cola. Infelizmente, mas ainda é assim hoje, né? Muitas pessoas gastam sem necessidade com algumas coisas assim. E aí, meus irmãos e igreja, pastor, Roberto conseguiu um trabalho aqui em Rio das Ostras, no Rio. Um trabalho num sítio, ele tirava 600 litros de leite por dia. E assim, a gente nunca tinha visto tanto leite. Era leite de manhã para nós, leite de meio-dia e leite de noite. Eu vim com 30 quilos com 16 anos, hoje nem se fala o peso que eu tô. Mas a gente ganhava R$ 1.200 por mês. Eu falei, Roberto, nós estamos ricos e milionários, Roberto. Nós estamos ricos e milionários. Por quê? Nós nunca tínhamos visto tanto dinheiro em nossas vidas. Nós nunca tínhamos visto. Então, Roberto, vamos comprar um celular? Eu disse, não, vamos comprar um celular. Compramos um celular para ele. E assim, pedimos para todo mundo abrir conta no banco chamado Bradesco. Porque nós estávamos tão inteligentes que nós abrimos conta no banco chamado Bradesco. Então, mandamos todo mundo abrir conta no banco chamado Bradesco. E todo mundo foi, e esse dinheiro que nós pegávamos era dividido para a avó dele, para a mãe de Roberto, para a minha avó, para a minha mãe. E nós dividíamos esses 1.200. O que nós ficava era uma bênção para nós. Pelo menos nós tínhamos ovo para comer inteiro, só para nós dois. Cada um com ovo, tinha salsicha, tinha macarrão, tinha tudo para nós comer aqui em Rio das Ostras. E vimos uma coisa também, os crentes comem, viu? Não é falando mal não, mas come mesmo. Rapaz, mas come demais. Aqui nós aprendemos a comer muitas coisas que nós nunca tínhamos comido na vida. E é assim, igreja. Nós se acostumou. Nesse emprego nós ficamos 1 ano e 5 meses. Se acostumamos. Mas sempre ajudando as nossas famílias no sertão. Sempre. Aí um dia esse missionário liga para nós de novo. Roberto Maiane, já no nosso celular. Preciso falar com vocês. Eu disse, Roberto, vixe, vem coisa aí. E o que foi, Roberto, que ele falou para nós? Meus irmãos, ele tinha uma coisa muito importante para falar com a gente. Ele ficou sabendo do radical sertanejo da Junta de Missões Nacionais. Meus irmãos, quando ele falou isso, a gente olhou um para o outro. Poxa vida, Deus tirou a gente do sertão e agora quer levar nós para o sertão de novo? Não, esse negócio não é de Deus não. E aí, meus irmãos, fica esse negócio, não é de Deus, e é de Deus, não é de Deus. Então a gente ora, faz uma simples oração, né? Se for da vontade de Deus, que essa chama esquente mais no nosso coração, e em nome de Jesus, amém. E aí, meus irmãos, nós começamos a pensar no sertão, sabe, o sofrimento do pessoal lá do sertão, o que nós já passou também, e aquelas pessoas que ficou lá no sofrimento, passando fome, entende? Com muita necessidade. Então, meus irmãos, nós decidimos ir para o Radical Sertanejo. Faltando uma semana já para fechar as inscrições do Radical. E aí a gente, uma semana para decidir tudo, pedimos conta e aí pegamos o ônibus e fomos para Juazeiro da Bahia. Meus irmãos, passamos uns 3 dias na estrada e lá foi uma benção no treinamento lá. Meus irmãos, mas antes, minha esposa, ela e eu, né, a gente tinha um sonho de casar, ela de vestido, eu de gravata, e aí nós já tínhamos casado no civil, né, para se batizar e tudo mais. Meus irmãos, ninguém sabia nada que nós tínhamos esse sonho de casar, né? E aí terminando o Radical, eles fazem um casamento surpresa pra gente. Meus irmãos, foi um motivo de muita alegria e que Deus está cuidando da gente onde quer que a gente esteja. Foi muito maravilhoso. É verdade, chorei muito no meu casamento, surpresa, mas chorei. Consegui ser vestida de noiva. Eu fui a primeira pessoa da minha família a se casar com um vestido de noiva. Então ele não imagina a minha felicidade que eu estava muito feliz. E aí terminou o treinamento e nós fomos enviados para Ituaçu, na Bahia, também no sertão, na comunidade do Bonito e da Formosa. Essa é a comunidade onde nós atuamos hoje, em Ituaçu, na Bahia, na comunidade do Bonito e da Formosa. E está sendo bênção.
Logo que nós chegamos, as pessoas ficou com receio de receber a gente, né? Porque 2 casal de fora, assim. Aí eles pensavam que nós era até ladrão de criança. Aí eles perceberam que nós não ia roubar as crianças, disseram que nós era policial disfarçado. Mas para a honra e glória do Senhor, isto acabou, este receio. Nós estamos apenas 1 ano e 8 meses no nosso campo missionário. E a irmã Neide, nós chegamos lá, fizemos um culto na casa do filho dela. A irmã Neide era depressiva, ela tinha um ciúme doentio do seu esposo. E no dia 6 do mês 4 do ano passado, a irmã Neide aceitou Jesus. E a vida dela foi transformada. A vida da irmã Neide hoje é exemplo na comunidade do Bonito e da Formosa. Porque o povo viu ela como ela era antes e está vendo como ela está agora com Jesus. A irmã Neide hoje, ela é líder, ela ora pelas pessoas, vai fazer visita, fala o que Jesus fez na vida dela. Então, não há dinheiro, não há nada que pague você ver os seus frutos fazendo outros frutos. Nós temos orgulho de ser missionário. Nós temos orgulho de poder trabalhar um pouquinho para Cristo. Porque o que nós fazemos, por mais que nós façamos trabalho todo dia, não se compara ao que Jesus fez com a gente. Então, nós temos orgulho de estar nessa obra, que não é minha, não é do Roberto, essa obra é de Jesus. E nós ficamos felizes em ver vida sendo transformada, porque nós olhamos para as pessoas que ninguém quer olhar. Nós temos lá Dona Ela e seu Jaso. Eles são bênçãos, já são idosos. Nesse tempo de pandemia, a gente não pode abraçar ninguém. A gente tem que ter muito cuidado. Então nós fui lá aconselhar eles, para eles poderem usar máscara, para eles poderem passar álcool em gel. Aí ela diz, por quê? Aí eu disse, porque tem que ter cuidado, né? Que esse coronavírus é muito perigoso. Aí ela, para ficar preocupada, porque esse coronavírus não pega nós não. Eu disse, por quê, Dona Elas? Porque eu não pego na mão de ninguém. É só vocês que abraçam a gente e pegam nas nossas mãos. Como não abraçar uma pessoa dessa? Só nós que abraçava eles e pegava na mão dele. Mais ninguém, nem os filhos abraçavam e pegam na mão. Então, é muito bom você ver essas pessoas simples. Pessoas que não têm nada para comer. Pessoas que não têm nada para vestir direito. Que não têm uma roupa boa para vestir. Você vê Jesus chegar na vida dessas pessoas, assim como chegou nas nossas vidas. E ser transformada a vida assim que nós nem conseguimos explicar o que Jesus fez com a gente. Meus irmãos, nós somos muito gratos a Jesus. Primeiramente, somos gratos a Ele do fundo do nosso coração. E somos gratos também àquele missionário, mas a esposa dele, que largou tudo em Rio das Ostras para poder falar de Jesus para nós. E os irmãos veem aqui, né, a multiplicação. Porque ele foi falando de Jesus para nós e nós falamos para outra pessoa. Então, nós estamos se multiplicando e hoje nós estamos sendo missionários da Junta de Missões Nacionais, Radicais Sertanejos, e estamos fazendo frutos missionários que estão falando de Jesus para outras pessoas também. Nós trabalhando no nosso campo com crianças, com PGMs, com estudo com as famílias, estudos bíblicos, culto nos lares, caminhadas de oração. Esse é o nosso trabalho. Para a honra e glória do Senhor, Deus está nos abençoando, Deus continua cuidando de nós. E igreja, eu tenho 3 desafios para a igreja, junto com o pastor Marcos. Nós estamos muito felizes, mas eu tenho 3 desafios. O primeiro desafio, eu quero convidar a igreja, pastor, para estar orando por nós. Ore pelo missionário Roberto Maiani, pela Junta de Missões Nacionais, pelo nosso campo missionário Bonito e Formosa. Se comprometam a orar por nós. O segundo desafio é, pastor, monte a sua caravana aí da sua igreja e vem, pastor, para o nosso campo missionário, conhecer mais do nosso trabalho e de casa em casa junto com a gente, pastor e igreja. Nós ficaremos muito felizes se montar uma caravana e ir lá. Estão convidados para participar junto. E podem ficar despreocupados que vocês não vão andar 17 quilômetros não. Pelo menos uns 3 vocês vão, mas 17 não. E o terceiro desafio é que a igreja nos adote com o PAN, Programa de Adoção Missionária. E nós queremos ser seus missionários e andar mais perto com vocês.
mandar uma mensagem para vocês todo mês, vocês verem como está o nosso trabalho no nosso campo. Então, nos adote como seu missionário, faça parte dessa caminhada junto com a gente, em oração, vindo no nosso campo e nos adotando. Nós estamos muito felizes, pastor, de poder compartilhar um pouco do que Deus tem feito em nossas vidas. Não é verdade, Roberto? Isso mesmo, é uma felicidade imensa. Meus irmãos, isso foi o amor de Jesus. Jesus chegou até nós e hoje nós estamos aí falando desse amor tão maravilhoso. Agradecemos, estamos aqui, gratos a Deus, e agradecer a vocês que estão nos recebendo com todo carinho. Pastor Marcos, que alegria. Muito obrigada, igreja, por esse convite. Ficamos muito felizes de poder compartilhar um pouco do que Deus tem feito em nossas vidas. Igreja, essa campanha é uma campanha de amor. É porque Ele nos amou que hoje nós estamos aqui. Foi a graça e o amor de Deus em nossas vidas que hoje nós estamos aqui podendo compartilhar. Então, receba um forte abraço desses missionários baianos aqui do sertão. Fica com Deus, igreja. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Fica na paz. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz.
Então, irmãos, gostaram? Eu gostei demais dos dois, eu gostei muito da palavra deles. Foi muito inspirativo ver umas pessoas tão novinhas ainda e tão dispostas, tão animadas, tão cheias de alegria por fazer a obra de Deus, independente das circunstâncias, independente do lugar, de onde eles estavam, de tudo que eles passaram nas vidas deles. Não é? Eu achei que foi muito inspirador. Eu tenho certeza que se você assistiu tudo, você também foi inspirado. E quem será que vai cumprir os 3 desafios que eles fizeram, não é? Eu estou disposta a cumprir. Eu espero que os irmãos também, porque realmente são coisas sérias, coisas que necessitam ser feitas. Nós precisamos orar por eles e nós precisamos ajudar a mantê-los lá no campo, porque eles estão fazendo um trabalho que muitas vezes nós não fazemos. Não é isso? Em lugares que nós não podemos chegar. Agora, quanto a caravana para ir lá, quem sabe? Não é isso? Pastor Alex, pensa aí no caso. Irmãos, então, além de orar por eles e por todos os outros missionários, pelos missionários da nossa igreja, nós também temos os nossos enfermos que nós precisamos orar. O irmão Adair, que fez a cirurgia cardíaca, está se recuperando. O Kim, que ao invés da radioterapia, ele vai fazer uma cirurgia e nós vamos continuar sustentando o Kim com as nossas orações, a Érica também e todos os outros enfermos da nossa igreja, que os irmãos conhecem e mesmo se não conhecem, a gente pede a Deus que abençoe, porque Ele com certeza sabe. Às vezes nós não sabemos que a pessoa está doente, nós não sabemos o nome dela, às vezes, mas Deus conhece e Deus conhece os nossos corações também. Então vamos orar pela nossa igreja, vamos orar por cada missionário, por cada irmão que está necessitando das nossas orações. Às vezes por doença, às vezes por outros problemas, mas sempre é bom orar uns pelos outros. O pastor Marcos não está aqui hoje, teve problemas técnicos, então ele pediu que eu fizesse encerramento aqui. E eu quero deixar então um abraço com os irmãos e dizer que nós estaremos domingo, se Deus quiser, se Deus permitir, lá na nossa igreja às 10 horas. Se você não deu ainda o seu nome, não esqueça de ligar, falar com o Marcos. A Catiene está de licença, mas o Marcos está lá e dê o seu nome para estar conosco no domingo, naquele culto de louvor, de adoração. Os cultos têm sido abençoados, têm sido alegres, porque é muito bom nós estarmos juntos novamente, louvando a Deus ali no nosso templo. Então esteja presente, se não puder, assista pelo Facebook, se não puder, assista pelo YouTube à noite no nosso canal, mas não deixe de cultuar a Deus com a sua igreja. Tá bom? Fica com Deus então, um grande abraço. Vem um hino agora para terminar o nosso culto, lindíssimo. Ouça, se você não sabe ainda, aprenda, porque é um hino missionário, um hino lindo, que nós vamos cantar esse mês ainda lá nos nossos cultos, tá bom? Até breve então, boa noite. Em nossa direção, é a voz do nosso povo
a paz ao coração. Nossos bens e nossas vidas no altar do Salvador. Por Jesus multiplicados serão bênçãos do amor. Levanta a tua voz e anuncia A mensagem do perdão. compartilha com alegria